palavra abençoada para o seu coração. Podem abrir aí em João 4, versículo 26. João 4, e vocês fiquem com a Bíblia aberta, que a gente vai caminhar para esse texto, e eu quero te aconselhar, incentivar a ler esse texto depois na sua casa. Ele é rapidinho para que você pode ler, e eu creio que você vai entender muito mais da uma profundidade que esse texto tem. João 4, versículo 26. Todos acharam? Diz assim, ó: então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche seus olhos por um momento. Senhor Jesus, Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nós podemos ser rasgados, Pai, como a Tua palavra diz, que a Tua palavra é como uma espada de dois gumes, rasgando nós por dentro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, rasga nós, Pai. Rasga a nossa vida, que a Tua palavra venha entrar no nosso coração, Pai. Que nós podemos ser transformados por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Olha que interessante. É a primeira declaração de Jesus, declarando que é o Messias. Imagina, nós vamos falar assim, cara, nós vamos declarar que Jesus é o Messias. Qual o tamanho que o evento que nós íamos preparar? Cara, vamos fechar todos os estágios, vamos preparar todos os canais de televisão, vamos fazer tudo para preparar. É a declaração do Messias, onde está todo mundo esperando. Ele vai se declarar, ele vai anunciar que ele é o Messias. Até então ele nunca tinha declarado que ele era o Messias. Só que, olha que engraçado, eu vou trazer todo o contexto desse texto. Olha como que ele declara que ele é o Messias. Um dia, Jesus, ele vai atravessar para o outro lado, mas ele passa por uma cidade chamada Samaria. Ele estava muito cansado da caminhada, então ele decidiu parar em um poço. E nesse poço, era por volta de meio-dia. Nesse poço, de repente, aparece uma mulher samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos, e essa mulher, pastor Gustavo, ela vai até o poço. E quando ela vai tirar água, e ela começa a tirar água, Jesus fala: você poderia me dar uma água? Mas eu quero que vocês conheçam essa mulher. Era meio-dia. Meio-dia é o horário que você não quer sair da sua casa. É o meio-dia, o horário que você não quer sair para fazer uma caminhada. Provavelmente, se você for fazer uma caminhada, você sai 7, 8 horas no máximo. Ou no final da tarde, umas 5 horas. Era cultura, era padrão as pessoas buscarem água cedo. Por quê? Eles iam até lá buscar água, e eles iam lá, buscavam água e passavam o dia com a água. Essa função era a função das mulheres, então as mulheres iam cedo buscar água. Mas essa mulher, ela foi meio-dia. Por quê? Porque essa mulher, ela não queria ter contato, ela era marginalizada. Gente, se hoje eu falar para você, ó, alguém tem uma mulher ali que ela vai casar aqui pela 5ª vez, é o 5º marido dela. Hoje, provavelmente vocês vão falar: caraca, 5º marido? Vocês vão estranhar, não vão? 5? Mas essa mulher, ela tinha 5 maridos em uma outra época, na época de Jesus, onde não era comum divórcio, não era tão comum tantas pessoas divorciando. Era raro ter divórcio, as pessoas viviam para a vida toda. Se você perguntar para os seus avós provavelmente casaram 50, 60 anos. Naquela época era quase impossível ter divórcio, mas essa mulher, ela tinha já 4 divórcios na conta. Era uma mulher que ela não tinha mais marido, ela já não conseguia, as pessoas já conheciam a vida dela, todo mundo já sabia. Provavelmente as mulheres escondiam o marido perto dela, provavelmente as mulheres não gostavam que elas estavam perto, que ela estava perto. Essa era a vida dessa mulher. E essa mulher, ela se encontra com Jesus. Mas aqui eu já quero pontuar: não importa a sua vida, não importa o seu passado, o importa é quando você se encontra com Jesus. O importa é quando você se encontra com o Mestre. Mas sabe o engraçado, Bianca?
ela estava diante de Jesus, mas ela não sabia. Sabe, acontece isso em filmes, aqueles encontros às cegas, que a pessoa vai se encontrar com alguém que ela não se conhece. Essa mulher, ela estava encontrando com alguém ali, mas ela não conhecia quem ele era. Ela não tinha grandiosidade de ele saber de quem ele era, que ele era o próprio Messias. Mas ela começa uma conversa com ele. Jesus, ele é muito poderoso, ele é muito simples, ele é muito humilde, porque ele começa a conversar, e ele pede uma água para ela, e ela vira e fala assim, ó, mas você não tem nem coisa para pegar água, você não tem nenhum balde, você não tem um cântaro para pegar água, como você quer água? E ele diz assim, ó, se você soubesse a água que eu tenho, é uma água que você beber, você nunca mais terá sede. Essa é a água que Jesus oferece. Sabe, essa água ela é poderosa. Hoje o pastor Gustavo, ele começou pregando de manhã, ele provocou algumas coisas em mim. Ele foi pontuando algumas coisas do meu testemunho. Acho que a maioria conhece que eu caí aqui de 8 metros, me machuquei, quebrei tudo. Eu não quero pontuar, esse testemunho foi muito impactante para a minha história, para a minha vida. Foi algo que mudou, foi um divisor de águas na minha vida. Mas esse não foi o maior testemunho que eu recebi na minha vida. O maior testemunho que eu recebi da minha vida foi muitos anos atrás, 8 anos atrás. Quero contar um pouco da história, talvez você não me conheça, mas eu cresci sem pai, vivi a minha vida. Minha mãe se converteu aos 3 anos, e eu vivi a minha vida na igreja. Ali, depois de 3 anos, participei de escola dominical, fui ali na igreja, mas aos 14 anos, aquilo começou a não fazer mais sentido para mim. Aos 14 anos, o que tinha? Festa de 15 anos. Tinha meninas que você conhecia e era debutante, aquela festa, e aquelas funk, e aquelas coisas. E aí começou a ter batidinha. Eu comecei a se interessar por isso. Aonde você começa a conhecer as menininhas, aonde o seu filho que é adolescente está passando por essas lutas. Por isso que é importante você trazer ele para a casa do Senhor, lá onde ele está com os adolescentes, com os jovens. E eu comecei essas lutas dentro de mim, até que eu decidi sair da igreja, até que eu comecei a olhar o mundo diferente, olhar o mundo de uma ótica totalmente diferente, olhar aquilo com prazer, e eu comecei a experimentar. Aos meus 14 anos eu decidi, eu vou sair da igreja, parei de ir para a igreja, e comecei a viver o mundo. Comecei com uma batidinha, comecei com uma brincadeira, comecei a ficar com uma menininha ali. Só que o pecado, a Bíblia vai dizer que um abismo leva a outro abismo. E de repente, aos meus 18 anos, comecei a fumar maconha. E aí eu comecei a ir para rave, bala, doce. Só que a maconha eu fumava de verdade. Era todo dia, eu comprava de grama. Era o famoso maconheiro. E eu fumava todo dia. Tipo assim, era rotina. E eu tinha isso como um vício, tinha isso como a minha vida. E eu comecei bala, doce, rave, e tudo aquilo. E minha mãe sempre na igreja. Só que aí, eu estava no 2º ano do ensino médio. E eu tinha uma prima, e eu caí de estudar com ela ali, ela era um ano mais nova. Só que ela era da igreja, e ela sempre falava, não, vamos lá na igreja comigo. Vamos lá na igreja. Eu falava, não, que igreja? Não, se pá eu vou, um dia eu vou. E eu sempre comecei a falar assim, ó, talvez eu vou, se pá eu vou. Não, você vai? Não, me espera lá que talvez eu vou. Só que eu nunca ia. Era balada, final de semana era rave, ela me chamava para o culto de jovens. Mas até que um dia, eu tava com os moleques assim, ó, tudo lá, só maconheiro na banca. E aí ela chegou e tirou eu, mano. Não, gente, ela chegou e falou assim, aí você não é homem de palavra não. E pá, você falou que ia na igreja e não foi. Gente, os caras só... Sabe essa risada? Você ouve e você fala, cara... E todo mundo começou a rir, zombar de mim. E aquilo... Cara, eu falei, não, então demorou então. Você vai ver, pode colocar sabadão que eu vou estar lá. E eu falei, putz, agora assumi um BO. Sábado na igreja, tem que ter igreja. Não sabia mais que era igreja, não tinha roupa de igreja, irmão. Eu pensava nisso, falei, gente, não tenho roupa de igreja. Mas aí, nesse mesmo dia, uma amiga minha me liga e fala assim, cara, eu tenho um convite para uma PVT. O
que é uma PVT? É como se fosse uma mini rave. Era de música eletrônica, você não ficava 2 dias assim, mas você ficava umas 12 horas lá fritando. E eu falei, putz, e agora? Igreja ou PVT? Igreja ou PVT? Falei, mano, vou nas duas. Um pouco de igreja, um pouco de PVT. Equilíbrio é tudo. Falei, então eu vou primeiro para a igreja e depois para a PVT. Vai dar certo, Lucão. Vou conseguir. Só que acontece, minha mãe era crente. Cara, mãe crente, você nunca pode falar que vai para a igreja. Não, se eu dasse o Lucão sabe, se eu dasse uma coisa e falasse que vou pensar em ir na igreja, minha mãe já estava chamando as irmãs para dar glória e já fazer aquele auê. Cara, minha mãe era doida. Até pontuando, um dia, sabe o que minha mãe fez? Um dia eu fui para um fluxo, uma bagunça. E aí minha mãe tinha ouvido uma pregação, alguma coisa assim, que quando seu filho for sair, você vai lá, dobra o joelho na cama dele, era uma mandinga gospel, viu? Dobra o joelho lá e ora e pega alguma coisa e começa a orar por ele, que ele vai ser tocado naquele lugar. Era uma mandinga. E aí ela fez isso. Eu fui pro fluxo. E ela falou assim, eu vou agora cumprir o que o pastor falou. Foi lá, pegou meu lençol, montou minha cama, dobrou o joelho lá e começou a orar. Irmão, eu estava no meio de um fluxo, pensa, Vicente. Aquele fluxo, eu não me desmaio do meio do fluxo. No meio, caí, eu não lembro o que aconteceu. De repente eu só acordei e falei assim, eu quero minha mãe. Ó, se você tiver mãe crente, irmão, se prepara, você que é jovem, viu? Tem umas mandingas que pega. E aí eu voltei para casa, então minha mãe, eu não podia falar que eu ia para a igreja. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não posso falar para minha mãe que eu tenho que ir lá, voltar para casa e depois ir para o fluxo. Eu já vou sair de uma vez só, da igreja eu já ligo, já pego ali, o pessoal já fala para me buscar. Só que aí eu ia levar as drogas para a igreja. Então eu peguei um ziplock, não sei se vocês vão saber o que é isso, mas era como se fosse um saquinho cheio de maconha. E eu chavei tudo aquilo, tô falando coisa assim, acho que... Mas vai comigo, vem comigo, vocês estão comigo? E eu chavei, fiz tudo aquele preparo, coloquei no bolso e fui cultuar o Senhor. E eu fui, se deparei na igreja, e a porta é como se fosse entrava ali e o culto era até aqui. Na hora que eu cheguei, a mulher tinha avisado a mulher da recepção que ia chegar um cara que era alto e que era o primo dela e que era para levar lá na frente. Bom, na hora que eu pisei, a mulher começou a correr e falou assim, ei, você é primo da Rebeca? Sou. Ah, então vem aqui. Cara, eu queria sentar no último banco, prestar um relatório e ir embora. Mas ela me colocou no segundo banco. Cara, eu não sei se você já chegou num culto que a oração para as crianças fala com você. O culto era inteiro para mim. Eu decorei essa mensagem. Ele estava pregando sobre Adão e Eva. E olha que doido, Rogerão. Uma das mensagens dele era que Adão estava se escondendo. E ele falava assim, e Adão estava se escondendo atrás da erva. Eu olhava para o lado, irmão, não tinha ninguém que devia ter maconha no bolso. Eu falei, cara, é para mim, mano. É para mim aquilo. E aquilo eu falo, cara, é para mim. Eu acho que Deus está falando comigo. E aí foi a hora do apelo. Pensa o que teve aqui, começou a acontecer lá. Só que naquele momento parou. Parece que tudo parou. E começou Deus a falar comigo. E ele só falava assim, entrega a maconha. Irmão, foi uma luta. Eu comecei a falar, não, isso aqui era do verde. Comecei a brigar com Deus. Falei, não, isso aqui é da boa, cara. É tudo que eu tenho. E eu gostava de fumar na pastelzinho da União. E eu falava isso com Deus. Porque aí eu acho que isso que é gostoso, a sua sinceridade com o Senhor. Acho que Deus responde, homens e mulheres sejam sinceros, sejam verdadeiros. E eu comecei a falar, eu falei, Deus, eu não quero te entregar, cara. Eu não quero entregar, é tudo que eu tenho. Se eu entregar, o que será da minha vida amanhã? O que será da festa que eu vou daqui a pouco? Mas eu tomei uma decisão. Aquilo começou a queimar. Eu não sei, eu falei, cara, eu acho que está queimando a minha perna. Eu começava a sentir o negócio queimar de verdade. Na minha cabeça, eu pensava, cara, isso aqui vai botar fogo na minha calça. De tão quente que estava queimando. Mas eu tomei uma decisão e eu entreguei aquilo. Imagina, minha prima chegou e teve, jogou um tablete de maconha na mão dela. Só que de repente ali eu caí no chão.
E naquele que eu caí no chão, eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar e se derramar no Senhor. E eu até brinco. Gente, sabe aquelas lágrimas com catarro? Aquela que limpa mesmo, Rogerinho? Sabe quando você chora, soluça, sai tudo dentro de você? E de repente eu comecei a chorar. E de repente ali eu fui liberto, eu fui encontrado, eu fui achado pelo Senhor. A minha vida foi mudada, a minha vida foi transformada. A partir dali, o que aconteceu? Eu experimentei de uma água. E eu preciso que vocês entendam que existe um acesso a uma água. Sabe? E todos os dias eu experimento dessa água. Existe uma água que o Senhor quer oferecer para você. E é uma água que te cura. É uma água que te liberta. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que existe um Deus com um poço te dando água aqui nessa noite. Existe um Deus que me encontrou há 8 anos atrás. É o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que me curou. Ele não mudou. É o mesmo Deus só falando: você quer água para beber? Ei filho, ei filha, você quer água para beber? Eu tenho uma água viva. Isso é diferente de qualquer droga que você já experimentou. Eu bebia água e eu tinha sede novamente. Eu fumava maconha e eu sentia triste novamente. Eu usava droga e eu sentia triste. Eu bebia e eu sentia triste. Tudo, nada supria. Mas de repente eu experimentei uma água. E essa água, ela muda tudo. Essa água cura você. É a água que o Senhor está aqui derramando para você nessa noite. Existe uma água viva para você. Existe uma água que vai te curar. Sabe, essa água é poderosa. Esse é o maior testemunho da minha vida. Porque Deus foi achar um maconheiro, um cara que não merecia a graça de Deus, e Ele de repente me coloca neste altar. Quem sou eu, igreja? Eu só sou aquele que falou: eu quero essa água. Eu não tenho qualidades nenhuma. Tudo que eu tenho de bom, se você é abençoado pela minha vida, por um devocional, por um livro, por uma pregação, tudo isso é Deus. Tudo que vem de bom de mim é Deus. Eu era como essa mulher, o improvável. Sabe, quem me conhecia podia colocar um paredão aqui, todos os moleques do bairro. Quem que é o único que não vai para a igreja? O Igor. Deus, Ele nos encontrou. Deus, Ele te encontrou. Você foi achado por Ele. Talvez você pode não ter um testemunho como o meu, que era um viciado, que era maconheiro, mas você foi encontrado no Senhor. Você foi encontrado por Ele. Você foi achado por Ele, Bianca. Você estava escondida, você estava ali nas trevas, mas Ele te chamou para a maravilhosa luz. Esse é o Deus que nós servimos. Você pode estar distante do caminho do Senhor. Você pode chegar nesse culto falando assim: cara, esse é o último culto da minha vida, eu não aguento mais. Mas o Senhor vem aqui e fala: toma mais uma água. Toma, aqui tem água. Não procure em outros lugares. Você não precisa ficar se matando, trabalhando, pensando que o dinheiro vai suprir a sua vida. Não, eu tenho uma água viva. A água viva, Ele supre todas as coisas. Essa mulher, ela ficou curiosa por essa água viva. Essa mulher falou assim: então me dê essa água. Só que Jesus, Ele é maravilhoso nesse texto. Eu amo a didática de Jesus. Ele diz assim: ó, traga o seu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. Ele diz: muito bem, você já teve 5 e o que você está agora não é o seu marido. E aí olha o que ela diz. É um texto breve, mas é algo poderoso. 4:19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Essa mulher, ela teve a primeira expectativa. Sabe, o que eu penso, Lawane, é como se ela tivesse com um encontro às cegas. E de repente Ele mostra uma faceta dele. Ele mostra um pedaço dele. E ela fala: nossa, esse cara é profeta. Sabe qual que é o problema? Eu vejo que nós vivemos em um mundo politeísta. O que é um politeísta? Politeísta é onde você tem vários deuses. Vai dizer que o Egito era o tempo mais de politeísta, porque existia um Deus do Sol, Deus da Lua. Mas eu creio que hoje nós vivemos em um mundo mais politeísta. Por quê? Porque nós estamos criando os deuses. Sabe, você começa a criar Deus na sua cabeça. Você começa a não entender os atributos de Deus. Você não pesquisa para saber quem é Deus.
Você simplesmente tem uma expectativa de Deus. O que essa mulher tinha? Ela foi para o encontro com uma expectativa, é um profeta. Sabe o que acontece? Muita briga no Instagram, muitas coisas com igreja, porque um olha a faceta de Deus e acha que Deus não é a outra coisa. Vivemos em um tempo, se você for estudar um pouco da história da igreja, vivemos em um tempo de muita religiosidade uns anos atrás. Vivemos em um tempo onde as pessoas eram muito religiosas, elas viam Deus com justiça, mas elas só viam Deus com justiça. Exemplo, se você teve de uma época mais antiga, ou teve uma mãe, um parente, você ouvia muito essa expressão: a mão de Deus vai pesar. Quem já ouviu essa expressão? Minha mãe falava: cuidado, a mão de Deus vai pesar sobre você. E eu não queria um Deus que parece que se eu errasse, eu tomava um tapa. Viemos em uma nova geração, onde existe uma graça, nós acessamos, mas vivemos uma graça banalizada, aonde diz uma graça barata, uma graça que ela te perdoa, mas não te transforma, aonde você vem todo culto e pede perdão ao Senhor, recebe a graça de Deus, mas não se arrependa. Você precisa entender que Deus, ele é um Deus completo. O problema da nossa geração é que nós colocamos Deus em um quadrado. Nós pegamos uma faceta, por isso que tem igreja hoje que é homossexualismo. Ah não, é normal, é amor. Deus não é amor, igreja? Responde eu, Deus não é amor? Mas Deus é só amor? Não. Deus não é justiça? Cada um tem atributos, Deus tem atributos. O problema é que você cria a sua expectativa de Deus. Você cria a maneira dele falar com você. Você quer algo, então você ora e você acha que aquilo é a resposta de Deus para você. Pastor, como que nós combatemos isso? Uma palavra: Bíblia. Palavra de Deus. Sabe por que vivemos em um povo assim? Sabe por que você vê um TikTok, vê um Reels e você acha que aquilo é o teológico, aquilo é verdade? Porque você não tem baseamento bíblico. Porque vivemos em um povo que não lê a Bíblia. Eu fico doido. Mas como você quer ir para o céu, passar a eternidade querendo conhecer Deus, um Deus que você não tira relacionamento, você não lê a Bíblia? E cara, me perdoe, mas eu vim para dar lugar, igual crente, estou pentecostal. Mas não vai adiantar a sua desculpa de falar que não teve tempo, que não gosta de ler. Desculpa, mas você pode enganar qualquer um, mas diante do Senhor você não vai, cara. Todos nós vamos estar um dia diante do Senhor, e Ele vai examinar o profundo do seu coração. Não é um coraçãozinho como que você acha que não. Ele vai no quarto fechado, Ele vai saber as mentiras que você tem, a verdade por trás da verdade. Onde você vem com um rosto bonito, você vem aqui todo pomposo, mas no fundo lá atrás você não tem relacionamento com o Senhor. Aonde nós queremos estar aqui, gritar santo, e cara, eu não estou nenhuma crítica a isso, é um movimento de Deus, mas se você não grita santo no seu quarto, é loucura. Isso não é evangelho. Você está com uma expectativa errada de Deus, você está com uma expectativa errada. Se você vem para a igreja e não quer servir a igreja, você está errado, biblicamente. Eu vou dizer, um dia, Pedro ele pecou, todos conhecem a história, mas Pedro ele se encontra com Jesus. Jesus faz uma fogueira, uma história muito conhecida, e Jesus vai falar para Pedro assim: você me ama, Pedro? Pedro responde: eu te amo. Você me ama mesmo, Pedro? Eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Qual que é a resposta dele? Então apacenta minhas ovelhas. Você não quer cuidar dos outros, você não vem gritar que ama Jesus. Assume o evangelho completo, pega a Bíblia completa, pega os B.O. Quando você casa, você pega o B.O. completo. Tem dia, gente, que minha esposa é maravilhosa, mas tem dia que acorda e não é maravilhosa assim. Não na beleza, mas você está chata. Eu também acordo chato. Vocês sabem, vocês são casados, não tem dia que é assim? Mas você vai largar porque está chato? Bom, você pegou o B.O., segura o rojão. Segura o B.O., é assim. Casamento é assim. Segura o B.O., assume, vai para cima, luta. Porém com Deus a gente não quer segurar, a gente não quer a Bíblia completa, a gente só quer a parte que nos agrada. Isso não é evangelho. O evangelho você precisa pregar ele completo.
o mesmo Deus que te perdoa, o mesmo Deus que me encontrou, é o mesmo Deus também que tem justiça comigo. É o mesmo Deus que... E eu gosto muito quando vai falando da santidade do Senhor, o que me lembra... Na minha adolescência eu tive muita crise, eu mandei um devocional para a maioria. Eu tive muito pecado com masturbação, com pornografia. Eu tinha uma dificuldade na adolescência, quando eu me converti ali, eu já tinha 19 anos. Mas eu tinha muita dificuldade, então eu ia para a igreja, eu cultuava ao Senhor, mas eu caía. E quando via a palavra santo, cara, eu queria ser como Jó, raspar o meu corpo com telha, de tanta sujeira que eu sentia. Sabe, eu preciso que a santidade do Senhor te constrange. A palavra santo, você precisa olhar para você e falar assim: você é um impuro, você é um sujo, mas o Senhor te limpa. Mas para isso precisa haver arrependimento da sua vida. E arrependimento é uma mudança de mente, igreja. Arrependimento não é só chorar. Existe choro, claro, eu chorei, eu gritava, eu esmurrava o meu corpo. Mas arrependimento era mudança de mente, era quando eu pegava o meu celular e eu começava a excluir aquelas meninas que postavam aquilo. É quando eu pegava o meu celular e eu achava um jeito de bloquear sites que não acessavam. Era isso que era arrependimento. Era quando eu virava e falava assim: cara, eu nunca mais vou fazer isso. E quando via vontade, eu me trancava, eu saía para a rua para correr, eu fazia as coisas. Isso era arrependimento. O que você faz quando vê o pensamento, quando vê a tentação? Isso mostra o arrependimento. Eu quero que vocês abraçam Deus completo. Mas não é em 40 minutos, eu tenho 40 minutos para pregar aqui. Eu não consigo te ensinar tudo. Você precisa ir para a Bíblia, você precisa aprender a interpretar texto. Você precisa buscar: pastor, eu não entendo. Lê que você vai entender, cara. Sabe por quê? Porque você está com o autor do seu lado. Gente, isso é maravilhoso. Eu não sei se você já tem relacionamento com a palavra de Deus, mas ter o autor do seu lado é maravilhoso. Parece que o texto pula. Vai dizer isso no hebraico, que é a palavra rema, a palavra revelada. Você lê um texto e do nada pula, você fala: cara, é para mim isso. É Deus falando com você. Mas nós procuramos profetas, nós procuramos homens, mas nós não procuramos a fonte. Sabe, eu creio que Deus tem uma água para essa noite. Eu sei que Deus tem uma água para curar a sua vida. Mas não sacia com um copo. Sabe, é como eu entregar uma gota para você e que existe um oceano, e você se contenta com uma gota, queira mergulhar no oceano, queira assumir um compromisso de ler a Bíblia até o resto da sua vida, até que o Senhor venha, você gaste ali. E cara, a eternidade é pouco tempo para você conhecer Deus. Você não vai conseguir conhecer Deus passando a eternidade com Ele. Ele é infinito, Ele cada dia se revela de uma forma. Toda manhã Ele se revela e Ele mostra de uma forma diferente. Esse é o Deus que nós cantamos. Essa mulher, ela tinha uma expectativa de Deus, como nós podemos ter aqui nessa noite. Talvez o que você espera de Deus é um profeta. Talvez o que você espera de Deus é a restauração do seu casamento. O que você espera de Deus é uma cura. E tudo isso Deus faz. Mas Deus não é só isso. Talvez o que você precisa é um Deus que te abraça, te ama, te perdoa. E Ele tem isso para você nessa noite. Mas talvez o que você precisa de Deus é justiça. Talvez o que você precisa de Deus é cutucar sua ferida e falar: ô varão, ô irmã, se conserta. Ou santidade. Arruma a casa aí. Pega esse celular seu, exclui, sai de uns grupos aí. Apaga umas fotos aí, que isso não é para você. Sai dessa rede social, que isso não é para você. Sai dessas coisas aí. Arruma a sua casa, arruma a sua vida. E esse é o mesmo Deus que te ama. Porque a Bíblia vai dizer que Deus corrige os filhos que Ele ama. Então se Ele quer arrumar a casa, é por isso. É porque você é amado pelo Senhor. Porque essa mulher tinha uma expectativa. Mas essa mulher, ela entende algo poderoso. Eu gosto dessa mulher, sabia, Rodrigo? Por exemplo, vamos lá, pastor Gustavo, você está diante de um cara, Deus ali. Qual que era a pergunta que você faria? Deus, cara, como que... Ela, tipo assim, era uma marginalizada. Talvez ela queria: Deus, como que eu faço para conseguir um marido que não vou terminar mais? Como que eu vou conseguir uma bênção, Lucão? Mas ela perguntou assim: Deus, onde eu devo adorar? Meu Deus. Isso mostra a sede e fome do pecador.
Sabe, você está 10 anos, cola num lado que o cara que acabou de converter, cara. O cara não está perguntando como que eu faço para ganhar um carro, como que eu faço nada. Ele só encontrou, ele só bebeu de uma água, ele diz assim, ei, como que eu faço para adorar o Senhor? Como que eu faço para se encontrar com Ele? É aonde? É no monte? É no templo? É aonde que eu me encontro com Ele? É isso que tem que sair do seu coração. Onde eu bebo dessa água? Ei, é aqui no altar? Eu vou para o altar. Aonde eu vou me encontrar com Ele? O desejo do seu coração é esse. Rasga o seu coração, diz Deus, onde eu te encontro? Deus, é onde eu quero te encontrar, aonde eu devo entregar a minha vida, aonde eu vou gastar a minha vida, é onde eu vou gastar, aonde eu vou entregar meu casamento, aonde eu vou entregar meus filhos. Deus, aonde eu te encontro? Deus, onde você está? Sabe, é isso que nosso desejo, sabe, esse é o meu desejo. Deus, aonde eu te encontro? Deus, aonde eu tenho relacionamento com você? Sabe, essa mulher pecadora, marginalizada, ela não foi atrás de um marido, ela não foi atrás de nada, ela perguntou, onde eu te encontro? Mas o filho, olha a resposta de Jesus. Jesus podia dar o lugar, mas Ele não está importando com o lugar, se é aqui na igreja, se é no seu quarto, se é andando na rua, se é no meio do seu trabalho. Ele não importa o lugar, mas Ele diz o como. Eu procuro os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor só quer o seu coração. Ele não quer saber o lugar, mas Ele quer você. Ele quer você. Ele quer você, filho, filha. Ele quer você. Ele quer o seu coração por completo. Ele quer um coração verdadeiro. Oh, rasga as suas vestes. Fala assim, Deus, eu sou pecador. Está aqui a verdade. Está aqui sem máscara. Está aqui meu pecado. Eu sou maconheiro, eu vi pornografia, eu adulterei, mas está aqui a verdade. Ei, essa mulher gritou, eu tenho 5 maridos, eu sou considerado uma prostituta neste lugar, mas eis-me aqui, eu quero dessa água, eu quero beber disso, eu quero o Senhor. Essa mulher só queria Ele, Rodrigo. Sabe? A pergunta é, o que essa mulher viu? E ela se encontrou com Jesus. E ela perguntou e o Senhor responde. Eu não quero o que você acha no lugar. Eu quero o seu coração. Eu quero simplesmente o seu coração. Sabe, chega de querer fazer uma adoração bonita, seja uma adoração sincera, sabe, mas seja em espírito. O que acontece? O que Deus fala sobre espírito? A Bíblia vai dizer que a carne limita contra o espírito. Espírito, eu não estou falando de você em falar em línguas, mas é você abrir mão da sua carne. Você precisa abrir mão da sua carne. Às vezes você não consegue passar muito tempo orando em espírito, em conectado com o Senhor, focado, às vezes sua mente se distrai. Começa a matar a sua carne. Sabe uma coisa que não é muito praticado, mas é muito poderoso? Jejum. Jejum, ele serve para matar a sua carne. Começa a jejuar, faz um voto, sai daqui e fala assim, cara, eu vou jejuar essa semana. Tira o café da manhã, que seja, tira o almoço, tira a janta, mas começa a falar assim, Senhor, eu quero encontrar. Sabe, e às vezes a sua carne grita tanto, que você não encontra Ele. Mata a sua carne. Pastor, como que eu venço a pornografia? Mata a sua carne, começa a jejuar e começa a orar para Ele. Pastor, como que eu venço os meus pecados? Mata a sua carne. Existe uma briga enorme, a sua carne limita contra o seu espírito. E essa mulher, ela decide receber o Senhor. Ela decide o Senhor. E ela pergunta, o Messias vai vir, né? E aí Jesus, nós abrimos com esse texto, diz, eu sou o Messias, é eu que falo com você. E eu imagino o olhar dessa mulher,
Sabe, ela encontrou o homem da vida dela. Sabe, um olhar de apaixonado, eu consigo ver o olhar nela, olhando para Jesus dessa forma. Eu procurei em tantos homens, eu procurei em tantos lugares, mas de repente, em um poço, eu estou descabelada, eu estou toda aqui suada, eu não estou aparentemente bonita. Ele conhece a minha história, ele sabe do meu passado, ele sabe dos meus pecados, mas ele me aceitou. Que homem que é esse? Que encontro é esse? Todos os homens olham para mim com nojo, todos os homens olham para mim como um objeto sexual, mas esse homem, o próprio Messias, olhou com amor. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, onde ele se declara como Messias apenas para uma mulher, num encontro. Sabe o que é poderoso? E que é o meu desejo, e eu montando essa mensagem ali no meu quarto, eu comecei a orar, e eu quero que vocês entendam isso. Essa mulher, ela se encontrou com o Senhor, mas a minha reação na sua segunda-feira, na sua terça, é ter a mesma reação dessa mulher. A Bíblia vai dizer uma parábola que diz assim, ó: aquele que encontra um tesouro, ele pega e enterra num terreno, e ele vende tudo que ele tem, todas as riquezas, tudo, para comprar esse terreno, porque ele encontrou um tesouro. Essa parábola, Jesus está dizendo assim, ó: quando você me encontrar, quando você encontrar o Jesus, nada daquilo mais vai ter importância. Pastor, eu tenho vontade de namorar e tal, não estou falando para você não namorar, mas isso não vai ter mais importância. Pastor, eu preciso casar, isso não vai ter mais importância. Pastor, eu preciso ter o meu carro do ano, porque eu vou conseguir mostrar para o meu pai que eu venci na vida. Isso não tem mais importância. Pastor, eu sinto algo no meu coração, eu preciso provar, eu preciso de um pai, eu preciso de uma mãe. Carnal, isso não tem mais importância. Eu vendo tudo que eu tenho, porque eu encontrei Jesus. E sabe o que é interessante, Gustavo? Que ele vende tudo e ele compra. Quer dizer o quê? Aquilo não foi de graça para ele. Aquilo custou para ele. Custou abrir mão das coisas. Ele vendeu tudo. Talvez ele tinha um carro que era o sonho da vida dele, ele vendeu. E essa mulher, ela encontrou isso. Ela encontrou Jesus. E ela volta para a cidade dela. E eu quero ler com vocês. Abre aí agora em João 4:39. Lembra que eu falei que ela era samaritana? E ela encontrou com Jesus e voltou para a casa dela. Muitos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Essa mulher voltou para casa e de repente, olha que poderoso, os samaritanos, aquela briga, gente, a mulher resolveu uma briga. Se você for estudar um pouco da história da igreja, estudar um pouco da panorama do Novo Testamento, samaritanos e judeus era uma briga mesmo. Eles não se falavam, eles não se olhavam, era abominável. Se um samaritano conversasse com um, já era excluído com um judeu. Se um judeu conversasse com um samaritano, o judeu era excluído. Uma mulher que tinha 5 maridos, marginalizada, resolveu a treta. O que foi a atitude dela? Eu vou sair, eu vou falar o que eu vi. Sabe, eu não sei como que é a sua conversa quando você começa a entrar no seu trabalho na segunda-feira. Eu não sei como é o seu almoço na segunda-feira. Mas o que é mais poderoso é você falar assim: cara, eu encontrei num culto. Meu Deus, eu fui num culto lá que eu encontrei com ele. E tudo a minha vida mudou. E eu te garanto que se você fazer isso, 2, 3 cultos, ela vai estar aqui, a pessoa vai estar aqui. Não importa o tempo, porque um dia eles procuram algo. Eles estão ali, mas aquela água não sacia. Talvez ele vai para a balada, mas não sacia. Porque todos nós precisamos, uma frase clichê, todos nós temos um vazio do tamanho de Deus.
no nosso coração. Mas olha aqui, essa mulher, ela volta para casa. E sabe o que é interessante? Cara, olha aqui isso. Por conta que ela contou, olha, eu quero até ler com vocês. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Gente, essa mulher era conhecida no bairro. Cara, todo mundo deve ser que sabia da história dessa mulher. Bom, as vizinhas, imagina, sem internet, colocava aquelas cadeiras na rua e ficava lá, papiando, conhecia a história, todo mundo se conhecia. Provavelmente era uma cidade pequena, todo mundo ali se conhecia, todo mundo. E de repente ela começou a converter uma cidade, simplesmente por conta que ela contou o testemunho dela, porque Deus sabia o que ela tinha feito. Sabe o que é mais interessante? Porque talvez você fale assim, pastor, eu preciso saber teologicamente para mim sair para pregar. Para mim ganhar, eu preciso estudar muito a Bíblia. Sabe o que precisa fazer? É você falar o que Deus tem feito na sua vida. Mas é quando você encontra com Ele. Isso se chama unção. Isso se chama azeite. A lamparina, para ela se manter acesa, ela precisa de azeite. Jesus vai falar um pouco ali na parábola da viúva. A candeia, para manter acesa, ela precisa de azeite. Azeite vem quando você encontra com Ele. A unção vem quando você tem relacionamento com Ele. Isso que vai manter você. Isso que vai que as suas palavras, você pode não ter estudo bíblico, você pode não ter uma teologia, você não pode, mas quando você fala, vem azeite, vem um aroma fresco sobre as suas palavras. É nítido quando você encontra alguém que se encontra com Ele. Você começa a ser você começa a ser parecido com Ele. E as pessoas do seu lado, em volta do seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, as coisas começam a ver Jesus. Sabe, o meu desejo é uma missão para vocês. Vão ganhar o povo. Pode sair dessas 4 paredes. Vocês são livres, vocês são abençoados. Vão, pregue o Evangelho. Começa a fazer discípulo. Começa a ir atrás de pessoas. Sabe, foi o que essa mulher foi. Aquele que não prega o Evangelho, ele simplesmente não se encontrou com o Senhor. Cara, quando eu me encontrei com o Senhor, minha vida mudou. Eu não conseguia não falar de outra coisa. Eu não conseguia não ler a Bíblia e eu falava um versículo que eu aprendi. E eu falava assim, nossa, você sabe daquele negócio? Cara, é isso. Quando você encontra com Ele, muda. Cara, o Rodrigo está aqui. O Vince também, a gente sempre... Cara, todas as nossas rodas, eles até brincavam. Vamos falar de Bíblia? Cara, a gente gostava, porque a gente se encontrava com Ele. E a gente falava de Jesus, e a gente compartilhava Jesus. Você quer ganhar o seu trabalho, você quer ganhar a sua casa, talvez você está aqui, o seu marido está lá. Seu marido está lá na bebedeira, seu marido está lá. Cara, eu sei que você quer ganhar o seu marido. Cara, começa a buscar e se encontrar com Ele. Sabe, eu creio que Deus tem uma água fresca para nós essa noite. Queria que vocês colocassem de pé. Eu guardei um último versículo, eu queria falar com ele no final. Está em João 4, 28 ao 30. Coloca aí para mim na tela, por gentileza. Então, a mulher, olha o que ela fez. Deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram ver onde ela estava. Aqui nós voltamos um pouco para o texto. Eu quis trazer a despedida dessa mulher com o Senhor. O interessante desse texto é dizer assim, ó: e ela deixou seu cântaro. Pastor Gustavo, quando a gente começou o texto, diz assim, ó, que essa mulher foi com o seu cântaro, meio-dia, buscar água.
E agora nós estamos lendo o final do texto, o final do encontro dela com Jesus é deixando o cântaro. Essa mulher, ela tinha uma marca, ela já tinha uma identidade, a mulher do cântaro do meio-dia. O que ela fez? Ela abriu mão daquilo. E o que nessa noite você precisa abrir mão? Cara, eu tenho a certeza que você se encontrou com Ele. Alguma hora do louvor, alguma hora da palavra, na recepção, numa oração. Eu sei que você se encontrou com Ele. Mas qual que é a resposta que você vai dar para esse encontro? Talvez você precise abandonar alguma coisa. Talvez hoje é a noite que Deus está te dando uma oportunidade. Abandone o cântaro. O cântaro pode ser a sua identidade. Às vezes você fala assim, cara, Senhor, eu não consigo, eu me vejo dessa forma. O cântaro pode ser um pecado. O cântaro pode ser uma ideia que você tem de Jesus. O cântaro pode ser algo que você precisa, porque está pesado. Sabe, o cântaro era algo pesado. Era como se fosse aqui, um pau aqui, que fica aqui, com baldes de água. Era isso que eles carregavam. Muitas vezes um burro carregava aquilo, mas aquela mulher colocou aquilo no braço e ela começou a carregar. Mas ela foi. Você veio talvez com os braços pesados. Pastor, eu estou nesse culto, mas eu estou com uma dor, eu estou pesado, eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado dos meus problemas, estou cansado dessa luta. O meu convite é, tire o cântaro. Você encontrou Jesus, calma. Pastor, as contas não estão batendo em casa, a crise está vindo, joga o cântaro e só encontre Ele. Pastor, eu estou bebendo de uma água que não está me saciando, joga o cântaro. O Senhor tem uma água viva para você. O Senhor separou essa noite para transformar a sua vida. É essa noite que o Senhor marcou o encontro com você. Você está diante de Jesus. Abandona o cântaro. Joga para fora. Tome uma atitude. Essa mulher ouviu Jesus e teve uma reação. Eu vou abandonar o que eu estava procurando. Eu vou abandonar porque eu encontrei algo muito melhor. Eu encontrei algo mais poderoso do que eu estava procurando. A água que eu estava procurando não ia me saciar, mas a água que eu encontrei, ela é poderosa. A água que eu encontrei, ela vai curar a minha vida. Feche seus olhos por um momento. Começa a falar com o Senhor. Espírito Santo, o Senhor está aqui, Pai. O Senhor se encontrou, Pai. Pai, o Senhor se encontrou com ele, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a Tua presença foi manifesta. Pai, eu quero repreender agora toda a obra de Satanás que vai tentar atrapalhar esse ambiente. Pai, é um ambiente onde o Senhor vai alinhar os Seus filhos. É um ambiente onde o Senhor vai renovar, onde o Senhor vai restaurar. Cantarabassura, Espírito Santo, agora nesse momento, quando o louvor começar.